Por que Jesus morreu na cruz? O verdadeiro significado do sacrifício. Muitas pessoas já ouviram a frase: Jesus morreu para salvar a humanidade. Mas será que realmente entendem o que isso significa? Quando pensamos em alguém salvando outra pessoa, normalmente imaginamos um herói impedindo um assalto, salvando alguém de um incêndio ou resgatando uma vítima de afogamento. Porém, o sacrifício de Jesus foi algo completamente diferente. Não foi apenas um ato de proteção contra perigos físicos, mas um evento que mudou a história da humanidade e tem implicações eternas. Neste vídeo vamos começar falando sobre o problema da humanidade. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor, mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Para entender por que Jesus morreu, primeiro precisamos entender a condição da humanidade segundo a Bíblia. Desde o início, com Adão e Eva, o ser humano escolheu se afastar de Deus através do pecado. Eu falo ser humano, Adão e Eva, que erraram no Jardim do Éden, porém isso contaminou toda a raça humana. Esse pecado foi transmitido e contaminou todo mundo, então todos nós temos a tendência de cometer pecados, porque estamos na condição de pecador. O pecado não é apenas cometer erros ou fazer coisas ruins, porém é uma ruptura na relação entre Deus e os homens. Ele nos separa do Criador, que é santo e perfeito. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Isso não significa apenas a morte física, mas também a separação eterna de Deus, pois naquele momento em que Adão e Eva consumiram o fruto proibido, teve a morte física, que era algo futuro, com envelhecimento, doenças e tudo isso. Teve a morte espiritual, que separou eles de Deus, com a tendência ao pecado, e também teria a morte eterna, que se não conhecesse Jesus Cristo e mudasse o caminho, tivesse a conversão, todo ser humano vai para a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. O ser humano por si só não tem como consertar essa situação. Nenhuma boa ação, nenhum esforço humano poderia pagar a dívida do pecado. Então, o que Deus fez? Ele tomou a iniciativa de nos resgatar. Porém, esse resgate não poderia acontecer sem um preço. E foi aí que Jesus entrou na história. O sacrifício perfeito. Jesus não foi apenas um homem bom ou um mestre sábio. Ele era Deus em forma humana, sem pecado, vivendo uma vida perfeita, diferente de todos nós. Ele não tinha uma dívida para pagar. Isso o tornou o único capaz de assumir o nosso lugar. No Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifícios de animais, como forma de ensinar o povo sobre a gravidade do pecado. Um cordeiro sem defeito era oferecido no lugar da pessoa que pecou, simbolizando que o pecado exige pagamento. Porém, esses sacrifícios eram apenas uma sombra do que estava por vir. Eles apontavam para o sacrifício definitivo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si a punição que era nossa. Porém, muitos podem argumentar e questionar, até mesmo ateus. Mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Ele morreu porque ele quis. Eu já vi alguns argumentos em podcasts no YouTube. Porém, se você, no caso, não fizer isso, aceitar a salvação, é uma questão sua. É aquela questão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não quer resistir ao pecado e não quer, no caso, aceitar a Jesus, é uma livre escolha sua, porém tem consequências. Isso não tem nada a ver com a questão do livre-arbítrio. É apenas você não aceitando algo que vai ter consequência.
Você pode argumentar: eu não pedi para que Jesus me salvasse de nada, então basta você, com seu livre-arbítrio, viver uma vida de pecado totalmente deliberada. E você está livre para isso. Porém, ao não aceitar essa salvação, você tem a condenação, infelizmente. Jesus sofreu não apenas a dor física da crucificação, mas também a separação de Deus, que nos era merecida. Ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Isso está em Mateus capítulo 27, verso 46. Naquele momento ele estava carregando sobre si toda a culpa, todo o pecado da humanidade, os pecados antes dele nascer, que todos os seres humanos cometeram, os pecados das pessoas contemporâneas daquela época e os pecados das pessoas que ainda estavam por vir, que no caso ainda iriam nascer, como nós que estamos aqui vivos no presente momento. E a vitória sobre a morte. Se a história terminasse com a morte de Jesus, talvez pensássemos que foi apenas um mártir que morreu por uma causa, porém, 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a morte e provando que seu sacrifício foi aceito por Deus. A ressurreição é a prova de que a morte não tem a última palavra para aqueles que confiam nele. Neste caso, Jesus Cristo venceu não a morte física até então. Todos nós continuamos morrendo de doença, acidente, tragédias ao envelhecer. Porém, teve aqui a questão espiritual. O estilo de vida que Jesus ensinou através do Evangelho é comportamental, não é apenas religião, é mais do que religião. É um estilo de vida que nos leva a Deus, que no caso é aquela questão da morte espiritual, da separação de Deus, que logo depois que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, houve essa morte espiritual. Então a gente se convertendo, voltando para Deus, não tem mais a questão da morte espiritual e não também enfrentaremos a morte eterna. O sacrifício de Jesus não foi apenas um gesto de amor, um exemplo de bondade, foi uma transação espiritual, um pagamento real que abriu um novo caminho para a humanidade. Agora qualquer pessoa que crê em Jesus e aceita seu sacrifício pode ter seus pecados perdoados e se reconciliar com Deus. A ressurreição é a prova de que a morte não tem a última palavra para aqueles que confiam nele. Porém, o que significa para nós? Isso significa que não precisamos viver tentando merecer o amor de Deus. Ele já nos amou primeiro. Tudo o que precisamos fazer é aceitar este presente pela fé. Não se trata de uma salvação temporária, como alguém que te salva de um perigo momentâneo. Como a gente vê nas revistas em quadrinhos, ou filmes, séries, animes, onde o super-herói acaba salvando uma pessoa, um indivíduo, de uma questão de perigo, que está na trilha do trem para ser morto, ele salva de um assalto contra o vilão, o bandido, e depois a pessoa continua vivendo. Não é essa a questão, é uma salvação que vai muito além de uma salvação física. Jesus nos salva da condenação eterna e nos dá um novo relacionamento com Deus. Isso transforma a nossa vida, nos dá propósito, paz e esperança para além desta existência. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado. Então a morte de Jesus não foi um fracasso, mas foi a vitória da história. Ele morreu para que pudéssemos viver eternamente com Deus. Esse é o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. Se isso fez sentido para você, compartilhe essa mensagem, este vídeo. Muitas pessoas ainda não entendem o verdadeiro propósito da cruz. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.